Amados irmãos, graça e paz. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39, deixe a sua Bíblia aberta justamente aí. Irmãos, nós temos tentado o máximo possível explorar a Bíblia em todos os seus distanciamentos. Em que sentido? Por exemplo, na primeira quarta-feira, nós temos falado um livro inteiro, no espaço de 1 hora. Essa visão é panorâmica, não temos como nos ater a alguns detalhes. Mas, algumas quartas-feiras, nós temos falado sobre o Evangelho de Lucas. E, ao falar sobre o Evangelho de Lucas, nós estamos explorando ele versículo por versículo. Aí já é mais próximo do texto, conseguimos ver alguns detalhes. Irmãos, um dos grandes problemas quando a gente começa a estudar por versículo e por bloco é que pode ficar um pouco lento. E, de fato, uma das maiores dificuldades que nós temos quando planejamos esse tipo de mensagem é definir quantos versículos nós vamos colocar por cada sessão, para que o estudo ele tenha começo, meio, fim, aplicação e a pessoa possa ir para casa com uma lição prática da mensagem que ela ouviu. Levando em consideração, irmãos, que a Bíblia tem 31.173 versículos, escolher em torno de 8 a 15 versículos por sessão é algo que vem de um planejamento que é difícil de fazer. Mas Deus tem dado graça e a gente tem executado a contento. Hoje eu tive uma dessas grandes alegrias. Em que sentido? Administrar a atenção, porque se eu reduzisse o número de versículos, ia ficar pequeno demais. Mas se eu fosse para a próxima sessão, ia ficar grande demais. Então hoje, de uma certa forma, nós ainda não vamos conseguir concluir o capítulo 1. Veja só, desde fevereiro que eu estou no capítulo 1. E o que foi que a gente já viu do capítulo 1? A gente já viu Gabriel anunciando o nascimento de João Batista, e a gente já viu Gabriel anunciando o nascimento de Jesus. Todas as duas predições já foram feitas. E o que é que nós vamos ver hoje? Maria vai sair de Nazaré e vai até, muito provavelmente, Hebrom, para visitar Isabel, sua parenta. E a gente vai ver Maria entoando um cântico de gratidão ao Senhor em virtude daquilo que vai acontecer nesse momento. E eu gostaria que você orasse, colocasse diante do Senhor. Não vamos ter como explorar todas as coisas, mas que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração, de forma que esse texto seja produtivo na tua alma. Amém? Os slides, se não tiver, não tem problema. Se não chegou, não tem problema, a gente vai para o texto. Tá não? Ok. Então, meu irmão, abra a sua Bíblia aí. No livro de Lucas, no capítulo 1, não vamos ter os slides aqui, não tem problema. Abriu? Isso. Mas eu vou posicionar minha Bíblia aqui também, para ir comparando, eu vou precisar dela. Só um momentinho, irmãos. Isso acontece. Pronto, vamos lá. Livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39. Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 39, o texto diz o seguinte: Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Pode ir. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Pode ir. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Até aí, dê uma pausazinha. Irmãos, veja só. Dos versículos 39 até 45, Maria vai visitar Isabel. O texto diz, e a gente sabe, que ela está indo visitar Isabel porque essa sugestão foi dada pelo próprio anjo, para confirmar aquilo que estava acontecendo na vida de Maria. Geograficamente falando, nós não temos muito o que falar, existem especulações. O texto diz que é uma cidade na região montanhosa de Judá. Os estudiosos entendem que é possível que seja num lugar chamado Hebrom. O que acontece nos versículos 39 e 40 é que quando Maria chega e vai apressadamente àquela região, ela entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel. Muito provavelmente, dentro do espectro dessa cultura, é razoável entender que Maria deu um gesto carinhoso, acompanhado de palavras genuínas de amor. Os versículos 41 a 43, você está com sua Bíblia aberta? Permaneça. Os versículos 41 a 43, Isabel e o seu filho vão ser cheios do Espírito Santo. Versículo 41, quando Isabel ouviu esse cumprimento de Maria, a criancinha saltou do ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Irmãos, no 6º mês, isso aconteceu. A criancinha, ela deu uma alegria quando as duas se encontraram. Irmãos, a mulher que está grávida de 16 meses sabe que uma criança naturalmente dá suas esperneadazinhas por ali. Só que nesse caso aqui, não seria incomum para Isabel esse esperneamento, só que esse esperneamento foi meio diferente. E ela atribuiu esse esperneamento como uma expressão de alegria da criança. Ela já tinha visto, em função dos 6 meses, uma barriga de 6 meses, ela já tinha vivido aquilo muito. Só que naquele momento houve um quê especial. E ela começa a falar de forma poética, maravilhosa para Maria, exclamando em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. A palavra-chave nesse contexto, dos versículos 41 até 43, é a palavra bendito. Uma pessoa bendita é uma pessoa que é mais do que feliz. Felicidade é pouco. Por quê? Bendito é aquele que recebe o favor divino e o Senhor se deleita na pessoa. É isso que significa ser bendito. E ela diz, olha, bendita és tu entre as mulheres. Isso é uma forma de expressar o superlativo. É como se ela dissesse assim, de todas as mulheres da terra, você, Maria, é a mais abençoada. Que coisa fantástica. E o que o texto nos mostra aqui é que há uma revelação por parte de Isabel, um conhecimento de que Maria está grávida. O texto bíblico não relata nenhum contato anterior delas duas. E elas estão cheias do Espírito Santo, sobretudo Isabel e o seu filho.
E nesse momento, cheias do Espírito Santo, Isabel, seu filho, ela exclama em alta voz: por que me acontece isso? Vem me visitar a mãe do meu Senhor. Que coisa linda! Com essa expressão, ela está confirmando no coração de Maria a predição de Gabriel. Porque Gabriel tinha falado que ela haveria de ter um filho de forma sobrenatural. E aqui Isabel está confirmando, é um momento de dupla confirmação. Isabel confirmando a Maria, e Maria recebendo essa confirmação e vendo Isabel, sua parenta, muito idosa, grávida. E todos nós sabemos que Isabel era estéril. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, iluminado por este Espírito, revela que o que está no ventre de Maria é o seu Senhor, é o Salvador. E essa criança que está no ventre de Isabel é João. E no livro de João, no capítulo 1, no versículo 15, nos mostra que João haveria de ser cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Irmãos, esse encontro é maravilhoso. Conduzido pelo Espírito Santo, duas mães se encontram. Uma mãe que era estéril por causa da idade, idosa, mas já com a barriguinha ali, e a criança pulando de alegria, e ela dando palavras iluminadas pelo Espírito Santo, trazendo confirmação de toda aquela situação para o coração de Maria. Irmãos, isso é lindo demais. E é uma prova, irmãos, de que o Espírito de Deus está conduzindo todas as coisas. Essa é uma marca do Evangelho de Lucas, essa é uma marca do livro de Atos. Ambos foram escritos por Lucas. A ideia, os atos do Espírito Santo na vida de Jesus, que seria o Evangelho, atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja primitiva, que é o livro de Atos. A condução pelo Espírito de tudo, de todas as coisas, é uma das grandes marcas do Evangelho de Lucas, e aqui a gente vê o Espírito Santo trazendo iluminação, trazendo confirmação, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo paz ao coração dessas duas mulheres maravilhosas. Uma bem nova, bem jovem, Maria, e uma já idosa, Isabel. Ambas grávidas através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. Amém? Versículos 44 e 45, deixe sua Bíblia aberta. Logo que ouviu o cumprimento, a criancinha salta de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Olhe para mim, aquela criança que está no ventre de Isabel é João Batista, que vai ser o arauto do rei. O arauto é aquele que prepara o caminho. O rei vem a posteriori. Essa criança, ela é, de uma certa forma, em função do relacionamento de Isabel e Maria, são parentes, são conhecidas. É natural e é razoável entender que há um conhecimento parental, digamos assim, entre João Batista e Jesus. Só que João Batista é, pelo menos, cronologicamente falando, 6 meses mais velho, porque ela já está 6 meses grávida. E aqui a gente vê uma certeza positiva de que Deus vai cumprir as promessas para Maria. É por isso que ela é bendita. Mas, irmãos, ela é uma mulher virtuosa. Maria é uma mulher virtuosa. E nós vemos traços da virtuosidade de Maria nesse texto. Como? Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, diz: bem-aventurada a que
creu. Maria creu. Essa é a bem-aventurança que faz com que nós, à luz da palavra, podemos dizer com todas as letras: Maria era uma mulher piedosa, uma mulher de fé, ela creu no Senhor. Ela creu no Senhor. Irmãos, veja só o que é o texto bíblico e como ele é rico. Nesse pequeno fragmento, nós temos grandes lições espirituais para nós. Primeiro, o Espírito Santo é aquele que consegue unificar gerações diferenciadas. Você vê Maria, jovem, grávida. Você vê Isabel, idosa, grávida. Mas você vê que Maria foi a Isabel, duas gerações distintas, sendo unidas pelo milagre, sendo unidas pelo Espírito Santo de Deus e adorando ao Senhor alegremente. Meu irmão, no nome de Jesus, entenda. Isso é um grande milagre do Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo quem integra gerações. É o Espírito Santo quem une gerações. É o Espírito Santo quem remove barreiras. Irmãos, muitas vezes, em virtude da praticidade, da comunicação, nós dividimos os nossos cultos em faixas etárias. Aqui, os adolescentes têm o culto deles no final de semana, os adolescentes se reúnem, do seu jeito, adoram ao Senhor. Aqui nós temos os jovens que se reúnem, adoram ao Senhor na sua perspectiva, com a sua comunicação. Aqui nós temos os adultos que se reúnem na terça-feira, ministério de homens, ministério de mulheres. Aqui nós temos a igreja que se reúne como um todo, muito embora crianças são separadas, mas a igreja tem o seu culto público de oração, que é aqui, e tem o culto no domingo pela manhã e no domingo à noite, onde todos vêm para cultuar ao Senhor. A igreja inteira cultua ao Senhor, unindo gerações em torno do Salvador. Isso é um milagre que só o Espírito Santo é quem pode fazer. Irmãos, quando eu vejo um jovem adorando a Deus, eu adoro ao Senhor com toda a força do meu ser, porque eu sei o quanto os jovens têm sofrido por parte desse mundo para se separarem ou separarem os seus corações do Senhor. Quando eu vejo uma criança adorando a Deus, eu louvo a Deus com o meu coração, com toda a força, porque eu sei que essa criança está aprendendo coisas que são importantes e que posteriormente haverão de manter ela erguida, porque aquilo que está sendo plantado no seu coração haverá de frutificar. Eu louvo a Deus, irmãos, quando nos nossos cultos a gente vê aqui crianças recebendo a bênção da igreja. Eu louvo a Deus, irmãos, quando eu vejo no domingo pela manhã, por exemplo, agora, tanto de manhã como de noite, crianças sendo apresentadas aqui pelos pais. Isso é motivo de glória, de gratidão ao Senhor. Por quê? Porque é o reconhecimento de que Deus é o Deus que abençoa gerações. O Espírito Santo abençoa gerações e quebra toda barreira intergeracional que possa acontecer. Amém? Segunda grande lição que eu vejo aqui. Elas foram cheias do Espírito Santo. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu sendo cheias do Espírito Santo, irmãos, é que elas colocaram para fora o fruto do Espírito que estava em suas vidas, em suas almas. Você não vê aqui ela pulando, não vê aqui ela gritando, não vê pegando um banco e correndo de um lado para o outro, não vê rodando, você não vê dançando como agora é a moda, você não vê fazendo absolutamente nada
disso que é tido como estereótipo atual de pessoas cheias do Espírito Santo. O que é que você vê Maria fazendo com Isabel e Isabel fazendo com Maria? Tratando uma a outra com humildade, tratando uma a outra com um senso de gratidão no coração por causa daquele momento, tratando uma a outra com amor, tratando uma a outra com benignidade, tratando uma a outra com mansidão. Isso é fruto do Espírito na alma. É nesse fruto, irmãos, que nós sabemos se uma pessoa está cheia do Espírito ou não. Não é o ativismo religioso, é o que esse Espírito produz na alma da pessoa. O que é que o Espírito Santo de Deus tem produzido na tua alma? Existe muito frisson em torno dos dons espirituais, mas existe pouco frisson em relação ao fruto do Espírito na alma das pessoas. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, o fruto do Espírito na tua alma é o que vai tratar ela, é o que vai tratar o teu caráter, é o que vai fazer de você um adorador melhor. O fruto do Espírito na tua alma é o que vai tratar as tuas debilidades, é o que vai potencializar as tuas fortalezas. É o Espírito Santo de Deus na alma. O tratamento de Deus em nossa vida. O Espírito Santo de Deus é Deus em nós. Nunca se esqueça disso. Outra coisa, irmãos, interessante desse pequeno fragmento que a gente acabou de ler. Versículo 43. Porque me acontece isso, que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Isabel chama a criança que está no ventre de Maria de meu Senhor. Prestou atenção? Se Isabel descreve Jesus em sua natureza humana, que ainda está no feto, como meu Senhor, esta criança que ainda é um feto, está sendo trabalhada ou mostrada pela palavra como uma pessoa. Percebe? Essa criança, no feto, está sendo trabalhada como se ela fosse uma pessoa. Essa é uma das provas, irmãos, do porquê aquele que crê em Jesus é contra o aborto. Não se concebe que alguém que creia em Jesus defenda o aborto. Ou ela não conhece Jesus, ou ela tem fragilidades ou debilidades de caráter. Do ponto de vista bíblico, o feto que está no ventre de Maria está sendo tratado como se fosse uma pessoa, e não é uma pessoa qualquer. O feto que está no ventre de Isabel esperneou cheio do Espírito. Ou seja, é passivo de entendimento, de algum tipo de entendimento da situação, pelo menos está recebendo uma grande descarga de alegria, ainda no ventre da sua mãe. Esse é o valor que o Espírito Santo de Deus dá àquilo que é formado no ventre. A ideia de que a criança, a partir do nascimento, ela é tida como criança, não é a ideia bíblica. A criança, ela parte desde a gênese, a formação, ela já é tida como pessoa. Não tem como fazer, não tem como dissociar isso do cristianismo. É por isso que o cristianismo, o evangelho verdadeiro, haverá de sempre se posicionar a favor da vida e contra o aborto. Amém?
Agora deixa eu cantar a bola mais próxima. Irmãos, nós estamos num processo de depreciação social mundial. E as principais coisas da vida humana estão sendo depreciadas, estão perdendo o seu valor, e a humanidade está entrando num estado de putrefação. Eu posso assim dizer e posso provar. A vida, a importância de uma criança, mesmo que como um feto, no ventre de uma mãe, em muitos lugares já é questionada, e em alguns países o aborto já é tido como algo que possa ser executado. E a ideia é que a criança, em tese, é um produto ou um objeto pertencente à mãe que tem o direito de decidir se vive ou não vive. A próxima bola, irmãos, que eu quero cantar é a questão da eutanásia. Porque do mesmo jeito que tiraram o valor intrínseco do ser humano a partir do nascimento na criança, agora estão querendo retirar o direito e o valor daqueles que são mais velhos e doentes de viverem. Isso tem nome, chama-se eutanásia, e em muitos lugares está em projeto para que seja normatizada a morte de pessoas que, de acordo com a questão econômica ou social, não tem mais serventia na ideia de muitos. Então, se não tem serventia, mata, eutanásia. Irmãos, isso é muito sério. É por isso que eu mostro e provo que através desses dois padrões, porque, irmãos, a criança, economicamente falando, ela não é tão ativa. O idoso, economicamente falando, também não. E a nossa sociedade, ela está trabalhando como um todo, no sentido de depreciar esses valores. Essas coisas vão concorrer contra nós. É a vida que está sendo depreciada. Em nome de Jesus, entenda, eutanásia também não é coisa que tem sincronia com os ensinos da palavra. Deus é o Senhor da vida e da morte, e é Deus quem decide qual é o dia que vai. O meu sogro, vi essa luta acontecendo. Fazia 12 anos que a família sabia que mais dia ou menos dia ele haveria de morrer. Há 12 anos atrás, uma médica chegou para a família e disse: olha, ele só tem 2 ou 3 meses de vida. Viveu 12 anos. E qual é o grande valor educacional, geral e ético? A luta pela vida. Enquanto ele estava vivo, todos os esforços foram para que ele se mantivesse vivo. Mas, pastor, ele tinha uma diabetes incontrolável, já estava em estado de demência. Ele já tinha mais de 70 anos. Ele já tinha sido aposentado. E daí, meu irmão? É a vida. É algo que é do poderio do Senhor. E como seres humanos, nós precisamos lutar pela vida. Não normatizar e homologar a morte. Lutemos pela vida. Essa é a nossa bandeira. Amém? Olha que coisa tremenda. Vá para o versículo 45. Bem-aventurada a que creu. Bendita é aquela que creu. Quando foi que Maria creu? Antes das coisas acontecerem. Em que foi que ela creu? Ela creu em Deus. Porque foi Deus quem prometeu.
uma coisa que até aquele momento nunca havia acontecido. Uma concepção sem participação de pai humano. Isso vai acontecer agora. Como foi que ela manifestou sua confiança em Deus? Ela, de forma voluntária, se submeteu à vontade do Senhor. Ela creu. Fé é entrega. Fé é compromisso. Fé não é só algo superficial em que você diz, não, eu creio em Deus, mas você vive à luz dessa crença. E aqui eu quero ressaltar, irmãos, uma possibilidade. Muitas pessoas dizem que crê em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Isso é um ateísmo prático. Pode não ser um ateísmo cognitivo, dogmático, mas o cara diz uma coisa e na prática executa outra totalmente diferente. Esse pequeno trecho nos dá, através de Maria, a grande lição que a convicção é fé, a convicção é compromisso, a convicção é entrega total. Amém? Segue o texto, versículos 46 até 56. O texto diz assim: agora não é palavra mais de Isabel, agora é palavra de Maria. Maria vai cantar, e eis aqui uma das grandes características do livro de Lucas. É o livro mais musical, é o evangelho mais musical, é um hino de louvor. Ele é devocional, ele é inspirativo, ele é artístico. Na cristandade, esse hino que ela vai cantar agora tem nome, chama-se Magnífica. Por quê? Porque na Bíblia de Jerônimo, que é em latim, o texto começa Magnifica anima mea dominum, que significa minha alma magnifica a Deus. E o primeiro nome, Magnífica, ficou como um título da cristandade. Desse cântico que Maria haverá de falar, de adorar ao Senhor. Preste atenção, um retrato da fé que Maria tem em Deus. São 4 estrofes. Primeira estrofe, versículos 46 até 48, o texto diz: minha alma engrandece ao Senhor, versículo 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. 48. Porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Qual é o grande milagre? Maria, com seu coração aberto, louva a Deus, porque ela sabe que ela é uma mulher desvalorizada, que nasceu ou morava em Nazaré, um lugar desvalorizado, e Deus derrama da graça dele sobre ela, e agora ela vai ser uma mulher conhecida por ter sido maravilhosamente abençoada por Deus. Ela proclama a grandeza de Deus. Maria enaltece o que Deus fez por ela. O conceito de salvação aqui é o conceito mais antigo, mais completo. Não é apenas a salvação da alma, mas a salvação no seu sentido mais profundo da ação de Deus na vida da pessoa, que também envolve o livramento dos pecados. E agora ela reconhece que Deus retirou ela de uma condição humilde, colocou ela numa condição em que as gerações haverão de louvar ao Senhor em virtude dela. Gerações vão louvar a Deus pela forma como Deus honrou essa mulher pobre de um vilarejo desconhecido, pobrezinha que não tinha nada a ver, e o Senhor vai e coloca em uma condição diferenciada. Segunda estrofe, os versículos 49 e 50, o texto diz o seguinte: porque o poderoso me fez
grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Na segunda estrofe, ela dá uma ação de graças e louvor a esse Deus, o Todo-Poderoso, que fez na vida dela algo grande. O que é, irmãos? Ela vai ter um filho, e esse filho é de concepção sobrenatural. É grande, é algo tremendo. O texto diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. De coração e mente, ela está cheia de uma reverente adoração a Deus, reconhecendo o poder de Deus. Um poder que de forma maravilhosa, de forma infalível, demonstra-se numa bondade, fazendo com que essa bondade seja estendida, sentida e experimentada por todos aqueles que temem a Deus e que reverenciam o nome do Senhor. A frase-chave dessa estrofe: santo é o seu nome. O que significa declarar Deus santo? Significa entender que Ele é infinitamente exaltado, acima de todas as fraquezas, de todas as criaturas, inclusive acima do pecado. Deus é Deus, digno de louvor. Ele é santo, santo, santo. Terceira estrofe do Cântico de Maria, dos versículos 51 até 53. Esse Deus santo, de grande bondade, de grande graça, que exalta aqueles que são humilhados, Ele também se mostra na sua severidade. Deus é amor, mas também é justiça. E dos versículos 51 a 53 a gente vê: agiu Deus, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Nessa estrofe, ela louva a Deus por sua manifestação de poder e de misericórdia, utilizando sua própria vida, porque ela era uma humilhada que foi exaltada. Aqui, irmãos, nós temos uma questão que é de interpretação e que se chama antropomorfismo, atribuir a Deus figuras humanas. E a figura humana que está sendo atribuída a Deus é o braço. A ideia do braço é aquela ideia de poder, poder para salvar, para sustentar, para apoiar. O braço do Senhor. A gente sabe, irmãos, que Deus é Espírito. João 4, 23. Então, isso é uma forma, essa forma de expressão, antropomorfismo. É diferente de antropopatia. Antropopatia é quando a gente atribui a Deus sentimentos que são humanos. Por exemplo, Deus irou-se. Deus se lembrou de fulano. Irmãos, todas essas questões são figuras para que nós possamos compreender a revelação de Deus e esse Deus possa se fazer conhecido por nós e pela nossa alma. Então, a figura do braço do Senhor é a figura do Senhor ativo, aquele Deus que faz justiça. E nessa justiça, o paradoxo entre o rico e o pobre. Eis porque esse evangelho também é chamado de evangelho dos pobres. Sempre vai ter uma palavra a favor daqueles menos favorecidos nesse evangelho. Veja um foco grande dessa estrofe, o coração. O que é que significa o coração dentro do contexto da teologia bíblica? A alma, o homem no seu ser interior. Coração é o centro dos sentimentos, é a fé, a fonte originadora de impulsos, emoções, pensamentos, palavras e atos. O coração é o ser interior do homem. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede
as saídas da vida. Todo o seu ser interior é representado por essa palavrinha na palavra, coração. Então tenha cuidado com o seu coração, no sentido mais aberto, tenha cuidado com sua alma. Tenha cuidado com aquilo que você joga para dentro de você, o coração. E aqui a gente vê um dos maiores ensinos do Antigo Testamento, que é colocado no Novo. Deus castiga aqueles que são arrogantes. E o Senhor tem alegria naqueles que são humildes. Vamos agora para a quarta estrofe desse hino. Versículos 54 e 55. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. O que é que acontece aqui? Aquele louvor de Maria, que era individual, agora se transforma em algo coletivo. Percebe? Maria é judia. Ela começa a ver a ação de Deus no povo dela, no cumprimento das promessas. As alianças estão sendo cumpridas e o filho que ela haverá de gerar é cumprimento dessas alianças. Louvado seja o nome do Senhor. Israel é tida como a nação sacerdotal. O versículo 54 auxiliou Israel. Israel é visto como um servo. Quando se fala Israel, é a questão da nação. A nação de Israel vista como a nação sacerdotal. Uma nação que está gerando esse Salvador, porque ela é judia. O versículo 55. Para com Abraão e sua descendência para sempre. A isso remete a Gênesis 12, os versículos 2 e 3. A promessa de Deus para com Abraão e a continuidade dessa promessa no livro de Gênesis, reverberada em Abraão, Isaac, Jacó, José, e vai, até Davi, vai até o momento em que o Salvador surge. É cumprimento, profecia. Irmãos, isso quer dizer que o nosso Deus é o Deus que conduz a história e que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Amém? Fechando, versículo 56, o tempo de permanência que Maria ficou lá. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Veja só, quando Maria se encontrou com Isabel, Isabel já estava com 6 meses. Se ela ficou ali mais 3 meses, é razoável entender que logo no início do nascimento de João, Maria estava ali e ajudou. Só que a visita, e a gente consegue ver aqui, essa visita ela não foi simples. Não foi uma coisa pequena, pontual. Ela passou um bom tempo de convivência ali. É razoável que até o nascimento de João, inclusive, ela pode até ter ajudado. Porque a gravidez de Isabel é uma gravidez de risco. É uma senhora de idade que está grávida. Então, é razoável entender que o pós-parto é um pós-parto um pouco complicado e que uma pessoa mais jovem haveria de ajudar. Isso é que é ser cheio do Espírito, irmão. Demonstrar amor, mansidão, humildade, ajuda. Isso é que é tremendo, irmão. Como parenta mais nova, é razoável entender que Maria ajudou Isabel. A gestação de Maria, com 3 meses lá, começou a ficar mais evidente. E é agora Maria quem precisa de ajuda. Porque a barriga de Maria está aumentando, percebe? Ela não passou 3 meses aí? Aí o que é que ela faz? Ela ajuda Isabel no começo, mas ela retorna para a sua casa. Ela retorna para Nazaré. Ela retorna porque ela vai viver agora aquilo que Isabel viveu.
ela haverá de ver também, só que agora com alegria no coração, promessas confirmadas, medos foram colocados por água abaixo, e ela vai cumprir a vontade do Senhor de cabeça erguida. Amém? Dos versículos 46 ao final, nós temos grandes lições. Nesse segundo bloco, a gente tem uma grande lição de adoração. Como é que Maria retribui com gratidão esse grande momento? Retribui com um cântico, retribui com uma canção. Uma canção, irmãos, fantástica, uma canção tremenda. No Brasil, alguém tentou, inclusive, fazer desse momento uma canção linda, porque é linda. O momento é grande. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Santo és, Senhor. Santo, és, Senhor. Irmãos, que lição grande. Ela celebra os momentos da sua vida. Agradecer, irmãos, é reconhecer o que Deus faz na vida. Adoração, irmãos, é estilo de vida. Muitas vezes, irmãos, nós temos grandes intervenções de Deus em nossa vida e não agradecemos. Às vezes nós temos a possibilidade de fazer um curso mais avançado para galgar uma posição mais avançada. E a gente faz o curso e termina o curso, consegue as coisas e às vezes não para tempo para agradecer aquela oportunidade que foi aberta. As coisas simples da vida a gente já não agradece mais. Não louva mais. Meu irmão, a Covid veio para nos mostrar que um ato simples como respirar é uma grande virtude de Deus para nós. Nós precisamos aprender com esse povo a agradecer e adorar. Adorar, irmãos. Vou levar minha esposa todos os dias religiosamente no trabalho, na mesma hora, no mesmo trajeto, do mesmo jeito. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque todos os dias, praticamente, de alguma forma, houve livramento do Senhor.
Porque existem livramentos que a gente vê, mas tem livramento que a gente não vê. Às vezes o Espírito Santo do Senhor toca no nosso coração, não vou entrar nessa rua não, vou entrar aqui. Muitos e muitos livramentos eu já tive de Deus aqui na Floriano Peixoto, nessa primeira rotatória, de pessoas vindo com um carro, de frente mesmo para querer bater. E eu agradeço a Deus porque nada acontece. Meu irmão, a nossa vida, quando nós adoramos a Deus, nós estamos executando uma das grandes missões do Senhor para a nossa vida. Nós somos resgatados para a glória dEle. Se consegue pagar um bloquete de cobrança, agradeça. Conseguiu almoçar, agradeça. Meu irmão, está tomando água direitinho, agradeça. Você não sabe o que é uma pedra no rim. Meu irmão, as pequenas coisas, as grandes coisas, todas elas devem ser agradecidas. E Maria adora. A adoração é uma atitude esperada por aquele que sabe quem é Deus. Segunda lição, versículo 48, a parte A. Deus atentou à condição humilde de sua serva. É o que ela diz. Sabe o que é isso? É graça. A graça de Deus para com Maria. Versículo 48, a parte B. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ou seja, Maria será considerada bem-aventurada. Entenda. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa. Irmãos, em virtude de um fenômeno chamado mariolatria, o que é a mariolatria? É a adoração a Maria. Isso é um fato. Em virtude da mariolatria, infelizmente, existem pessoas que vão para o extremo oposto, que é falar mal de quem Maria era e reduzir o seu valor. Eu já vi pregadores pregando e dizendo, Maria só foi o envelope que Deus usou. Também não é assim não, viu? Você está vendo no texto bíblico que Maria é uma mulher virtuosa, ela creu. E eu vou mostrar mais virtudes ainda que você não conseguiu enxergar, e só quem estuda isso a fundo é quem enxerga. Eu não vi, eu tive que utilizar os recursos de um estudioso que estuda isso há 40 anos para me mostrar. Maria é uma mulher que tinha intimidade com Deus, e eu vou provar isso no final. Ela era virtuosa. E eu gostaria, irmãos, de sugerir aos irmãos, porque é importante para a nossa saúde espiritual e para a nossa compreensão teológica, que nós tenhamos uma visão saudável de Maria. Para a gente não estar falando abobrinha, reduzindo o valor que ela tem, para evitar aquilo que é chamado de mariolatria, que é a adoração a ela, que é algo que a Bíblia não aporta. Gostaria de sugerir esse livro aqui, excelente. O título do livro é Redescobrindo Maria. O que ela verdadeiramente representa para o cristianismo. Excelente livro, para que se possa ter uma visão equilibrada da pessoa de Maria. Irmãos, Maria é a mãe do nosso Salvador. Maria é uma mulher virtuosa. Ela não pode ter o seu nome vituperado ou depreciado por medo da mariolatria. Ela precisa ser identificada biblicamente e vista de forma saudável. Eu vou deixar o livro aqui para os irmãos tirarem foto. Eu não empresto, porque eu já perdi muito livro.
Teus irmãos que é uma bênção. Amém? Veja o versículo 49. Versículo 49. Maria diz: o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. O que é que Maria está expressando? Gratidão. Gratidão, irmãos, é algo que está no coração daquele que adora ao Senhor. Vida piedosa é uma vida de gratidão. Nos seus momentos de oração, se você não tem nada para pedir, o que é uma coisa quase que impossível de acontecer, então passe tempo adorando, passe tempo agradecendo. Agradeça, meu irmão. Versículos 51 e 52, outra grande lição, uma lição da soberania de Deus, Maria dá para nós. Sabe o que é que ela diz? Deus manifestou o poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos. Versículo 52, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Maria diz isso numa oração de gratidão, registrada na palavra, e nos inspira hoje a lembrar que Deus é soberano e é Ele quem conduz a história. É necessário para a nossa vida, para a nossa alma, que recebe diariamente uma tonelada de notícias ruins, o quento é 1 por 3, 2 por 5. Um troço que eu comprava na feira e ganhava. Certo? O chuchu aumentou absurdamente. Um pote de sorvete por R$50, eu já não tomo mais. Isso já não te pertence mais. A gente só recebe notícia ruim, irmãos. Se no nosso coração nós não tivermos a convicção de que o Deus é o Senhor da história, a gente entra em parafuso e fica louco de ansiedade. E quer ver a ansiedade aumentar esse ano? Esse ano é ano de eleição, prepare seu coração. Os radialistas políticos, as pessoas que ouvem esse programa, só falta morrer. Não aconteceu nada, mas o cacete já está comendo por aí. E a gente fica no meio dessa história, irmãos. Nós precisamos nos lembrar, e Maria nos lembra hoje, que é Deus quem derruba e quem monta, é Deus quem faz. E nós somos dependentes desse Senhor, independente de qualquer coisa, o Senhor é tudo. E aqui, irmãos, uma grande lição, que essa eu não tinha condições de ver nunca, isso aqui foi um estudioso que me mostrou e eu não tive como. Irmãos, pegando os estudiosos que estudaram esse cântico de forma específica, eles conseguiram ver uma coisa tremenda, irmãos. Todas as frases de Maria estão no Antigo Testamento. Todas elas. Todas elas. 1 Samuel, no capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Só faça ouvir, não precisa abrir não. É uma oração de Ana. O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não multiplique palavras de orgulho. O arco dos fortes é quebrado. Os fracos são revestidos de força. Isso é no Antigo Testamento. O cântico de Ana. Veja, Salmo 103. Bendiga minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, de geração a geração, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Os estudiosos
verificaram, irmãos, que cada frase de Maria tinha uma base de escritura por trás. Havia uma inspiração. Maria, quando canta esse cântico, não é uma expressão totalmente espontânea. Ela fala aquilo que o coração está cheio, ungido, iluminada pelo Espírito Santo. Mas o coração de Maria está cheio da palavra. Irmãos, quando eu vi isso, eu fiquei abismado. O coração de Maria estava cheio da palavra. A grande maioria das expressões que ela utiliza são expressões de Salmos, de 1 Samuel, de 2 Samuel, de orações que eram conhecidas. Ela se inspirou em Ana. Quando chega no momento de adorar, ela faz a adoração certa, do jeito certo, pela palavra. Irmãos, isso é fantástico. Isso mostra que Maria tinha uma vida devocional sadia. E esse é um dos grandes desafios para nós como crentes nesse mundo doido que a gente vive. Sabe o que é, irmãos? É a gente parar as nossas rotinas para ter uma devocional sadia todos os dias. Eu não sei você, mas eu estou tirando por mim. Isso é uma guerra. Meu irmão, quando eu separo um tempo para orar, para me ajoelhar, para ler a palavra, ou até mesmo orar sentado com a palavra na frente, é um carro de som que passa, é alguém que pergunta uma coisa, é um negócio que acontece, é um problema que ocorre. Eu não sei você, eu estou dizendo eu. Irmão, tem certas coisas que a gente começar é fácil, o ruim é manter. Você pode hoje dizer assim, amanhã eu vou fazer que nem Daniel, vou orar de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Só dá uma semana. Não, a partir de amanhã eu vou ler a Bíblia todinha, todos os dias, eu vou orar, todos os dias. Meu irmão, que batalha, como isso é difícil. A gente está envolvido no mundo, irmãos, e as nossas rotinas estão nos desumanizando, estão nos matando. Muitas vezes, irmãos, eu já falei isso aqui várias vezes, mas é o meu sentimento. Muitas vezes eu me sinto como uma pedra de gelo dentro de uma vitamina de banana, num liquidificador, e o bicho rodando, e eu rodando para tudo que é canto. E se levanta de 5 horas e vai fazer não sei o quê, e vem para não sei para onde, e pega não sei de onde, e tira, já pagou não sei o quê, já fez não sei o quê, já buscou não sei o quê, não sei aonde e tal. E vai. Aí quando chega de noite, o coração está mesmo assim. Eu não sei vocês, mas eu estou assim. Vocês já assistiram um filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que o cara sai assim? Pronto, eu estou aqui, daquele jeito. A gente se ajoelha para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar. Que ouvir voz do Espírito Santo, meu irmão, vem na cabeça da gente, é logo a conta que vai pagar. Fora outros pensamentos que muitas vezes é até incabível da gente dizer naquele momento. A alma da gente está agitada assim, ó. E cadê a devocional? Surtiu o efeito. Cadê a gente ouvir a voz do Senhor todos os dias? Maria tinha uma devocional saudável. E você tem uma devocional saudável? O que é que você faz? Como é a sua vida devocional? Irmãos, a minha vida devocional tem sido uma luta. Mas aqui e ali eu tenho tido vitória. E a minha oração, irmãos, com toda a sinceridade, de todas as coisas que eu aprendi, dessas 2 sessões do texto que a gente viu hoje, a grande lição que marcou mais na minha alma, e que eu gostaria, assim, de orar juntamente com os irmãos, é que, do mesmo jeito que Maria tinha uma vida devocional sadia, e uma visão sadia de Deus, que nós tenhamos uma vida devocional sadia, e uma visão sadia de Deus como ela tinha. Que quando a gente for orar, a gente consiga ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. Como é o meu processo devocional? Porque muitas vezes eu falo de uma coisa, mas não mostro aos irmãos como é. Irmãos, é o seguinte, é barisó.
Eu sei que minha cabeça funciona bem de dia. Já trabalhei de madrugada em banco um tempo, mas eu percebi que minha cabeça ela é boa durante o dia. Então, em um dado momento do meu dia, quando a minha mente está bem, 100%, quando o meu corpo está bem, 100%, eu separo um horáriozinho e vou pegar a palavra para ler a palavra devocionalmente. O que é isso? Ler e orar de acordo com a palavra. Não faça isso quando você estiver cansado. Não faça isso quando você for dormir. Porque tem gente que faz o seguinte: não, passou o dia todo trabalhando no comércio, os pés estão dando chuchada. Aí ele janta, toma banho, janta, resolve as coisas de casa, perto de dormir, organiza a cama bem direitinho. Agora eu vou orar e vou buscar a palavra. Aí bota a Bíblia na frente. A Bíblia não tem desenho, irmãos. A letra é pequena. O cara cansado. Aí diz, não, agora não, eu vou mudar a minha técnica. Aí ele se deita na cama, aí bota a Bíblia assim. Irmãos, esse aqui é maneirinho aí. Mas tem Bíblia de estudo que é pesada. Os braços começam a... Aí ele pega a Bíblia, aí bota de lado da cama. Aí fica lendo assim, de relance de olho. Não vai dar certo. Não vai fluir. Se você não estiver bem fisicamente, se a sua cabeça não estiver sintonizada fisicamente, a sua devocional é perdida. Entendi que minha vida devocional, ela surge melhor de manhã, e eu faço intencionalmente uma separação. Irmãos, eu tenho várias Bíblias, leio várias Bíblias. Recentemente, eu tenho utilizado uma Bíblia que é específica de leitura diária, que é essa Bíblia aqui, Bíblia 365. O que é que essa Bíblia faz? Ela organiza textos do Antigo Testamento, do Novo, Salmos e Provérbios. Uma porção desse tipo de texto, todos os dias, que em termos de leitura dá no máximo meia hora. Ela é organizada para que você possa ler a Bíblia todinha em 365 dias. É por isso que ela tem esse nome. No caso aqui é uma Bíblia NVT. Ela é organizada assim. Mas não é uma Bíblia para se usar a igreja. Porque a organização dela é diferente. Ela não está organizada Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Não, ela está organizada assim. Dia 1, um pedaço de Gênesis, um pedaço de Mateus, um Salmo 1, um pedaço de Provérbio. Dia 2, e assim vai, sucessivamente. Aí, meu irmão, sabe o que é que eu faço? Primeiro, eu sei que minha mente de manhã é mais produtiva, separei o meu horário para a leitura da palavra, eu vou, leio a palavra, releio, oro, faço minhas anotações, os textos principais que tocaram no meu coração, eu escrevo para compor o meu diário espiritual. Está aqui. Esse foi o de hoje. Aí você diz, não, mas Deus não fala. Deus falou comigo, Deus chorar hoje de manhã. Porque eu faço a leitura num momento e faço a oração em outro momento, quando minha mente está bem, quando eu estou bem, aí eu vou para o meu quarto e intercedo de acordo com a palavra. Hoje, dia 13/3 de 2024. E aqui, irmão, só para... Quando eu tenho um bocado de folhetim desse, eu boto um clipe e boto ali. Eu não sei se algum irmão já viu aí da recepção. Pronto. Cada folhinha dessa pode se transformar numa pregação, viu? Veja o que Deus falou para mim hoje. Olha que coisa tremenda. Gênesis 48:19. Quando Jacó, velho, foi ungir os filhos de José
A prática dizia que ele tinha que ungir o mais velho com a mão direita e ungir o mais novo com a mão esquerda. Aí quando chegou na hora da oração, o velho Jacó fez tchum. Aí José, ei papai, é assim não, não é assim mesmo, é assim que vai ser, porque o menor vai dominar o maior. Gênesis 48, 19. Mas seu pai se recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também vai se tornar um grande povo, mas o seu irmão mais novo será ainda maior. E os seus descendentes se tornarão em muitas nações. Ao Espírito Santo do Senhor na minha alma. Sou eu quem controla a história, Cassé. Aí na leitura de Mateus 15, 31... as pessoas ficavam admiradas com os milagres de Jesus. Aí o Senhor falou no meu coração, o texto diz assim, as pessoas ficavam admiradas e louvavam o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. E em oração o Espírito Santo do Senhor me falou, o milagre deve ser para a glória de Deus, não para a glória da igreja ou para a glória do homem. No mesmo dia hoje, Mateus 16, 12, falando sobre aquele momento em que Jesus está no barco com os discípulos, e os discípulos pensam que Jesus está reclamando porque eles não levaram pão. Mas na realidade Jesus está fazendo com que eles se lembrem que eles precisam ter cuidado com o fermento dos fariseus, que o fermento é a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 12. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. E o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, não seja hipócrita como fariseu. Na leitura de hoje, caiu o Salmo 20, os versículos 4 e 5 tocaram no meu coração. Que Ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. E eu estou orando por uma causa que para mim é difícil e o Senhor hoje confirma no meu coração, eu vou te dar vitória. Caiu na minha devocional de hoje, Salmo capítulo 20, versículos 7 e 8. O texto diz, alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes, e o Espírito Santo levanta sua cabeça. Na minha devocional hoje, no mesmo texto, na mesma Bíblia, caiu Provérbio 4, 23. Acima de todas as coisas, guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E o Espírito Santo de Deus, olha, deixa de rede social, vai orar mais. Deixa de estar perdendo tempo com besteira. Deixa de investir em coisa secundária. Investe naquilo que traz intimidade. Minha devocional hoje caiu o Provérbio 4, 25 e 26. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura, ou seja, Cassé, tenha foco. Aí eu peguei tudo aquilo e orei agradecendo ao Senhor. Botei para chorar. A convicção que o Espírito Santo de Deus trouxe à minha vida. Aí você pode dizer assim, mas pastor, o senhor já faz isso. O senhor tem prática. Assim, resguardada a devida licença poética, o senhor é profissional disso. Mas eu não sou, eu tenho dificuldades de extrair verdades espirituais e de aplicar a minha vida. Você tem dificuldade, deixa eu lhe dar um macete. Tem pessoas que têm dificuldades para a leitura da Bíblia e têm dificuldades para extrair verdades espirituais para aplicar na sua própria vida. Qual é a sugestão que eu dou? Compre um livro devocional, pão diário.
é um dos mais conhecidos. Esse aqui foi um presente que Ruth me deu. Uma devocional com os teólogos chamados pais da igreja. Todos os dias tem um texto bíblico comentado por eles. E quando chega no final do dia, se você tem dificuldade, você aqui vê a reflexão que aquela pessoa está trazendo e você ora na aplicação e na sugestão que aquela pessoa está sugerindo. E assim vai pegando, vai funcionando. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Não negligencie o seu relacionamento com Deus. Tenha uma vida devocional sadia, porque no final de contas, quando os nossos amigos nos abandonarem, quando até os da nossa família nos abandonarem, é o Senhor quem vai estar ao nosso lado. E você precisa saber ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando à tua alma. Isso é uma guerra, eu estou dizendo, mas é difícil. Você tem que insistir, você tem que separar um momento, você tem que querer. Olhe, pegue o celular, bote no modo avião e tire ele perto de você. Em nome de Jesus, porque ninguém faz devocional com o celular perto, não. Se o WhatsApp fizer tururu, acabou-se a sua meditação, acabou-se tudo aquilo que você estava construindo. Então desliga o celular, ninguém vai morrer não. E se morrer, você não ressuscita. Uma vez eu estava em São Paulo, um grande palestrante dando uma palestra para gestores públicos na Prefeitura Municipal de Pirassununga. Ele pediu para que todos desligassem o celular. Teve um bonitinho que disse, e se alguém morrer? Aí o palestrante olhou assim, mostre suas mãos. Aí o cara fez assim. Ele disse, ele não vai fazer nada, porque aquele que pode fazer, ele tem as mãos furadas. Então desligue seu celular. É bênção de Deus, tecnologia, irmãos. Agora, se souber usar. Se não souber usar, ela vai dominar a tua cabeça. Se não souber usar, vai atrapalhar a tua devocional. Se não souber usar, vai atrapalhar até o jeito de você raciocinar. Tem gente que hoje que não consegue se livrar dele, até a devocional é afetada. Então, em nome de Jesus, tenha uma vida devocional sadia. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor hoje utilizou a Maria para nos ensinar coisas maravilhosas. E nós aprendemos com ela. Aprendemos com ela a adorar, a crer, a entregar, a confiar e a descansar no Senhor. Mas nós queremos, Senhor, nessa noite dizer que isso não é fácil, nós estamos numa guerra. O mundo batalha contra a nossa alma e nós sentimos o peso do mundo contra nós. E eu quero clamar, Deus, no nome de Jesus, para nós que entendemos que precisamos do Senhor, que nós possamos ter uma vida devocional sadia, Pai. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, para que o Senhor fale e nós possamos ouvir as demandas do Senhor para nós. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero clamar pela vida espiritual de cada filho Teu aqui. Eu quero clamar, Pai, sobretudo por aqueles que têm lutado para ficar espiritualmente vivos, com a vida devocional viva, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo do Senhor, mas tem enfrentado uma guerra terrível. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que caiam por terra todas essas barreiras, e que os Teus filhos possam ter uma devocional sadia, e possam ter uma visão espiritual sadia de Ti, meu Deus. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, ó Pai.
porque Tu és o Deus que quando a gente procura, o Senhor se revela. Pai eterno, eu clamo pela Tua bênção por cada vida e cada família aqui representada nesse retorno para casa, que possa chegar em casa em paz e que tenha uma noite de sono tranquila e que amanhã, quando as Tuas misericórdias se renovarem, que as nossas forças sejam renovadas também. Pai, nos protege. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus.